E bem-vindos a mais um episódio do podcast Contas em Dia. E para você que está me assistindo ou ouvindo, é importante para mim que você se inscreva no canal, que você curta, compartilhe, coloque seu comentário, deixe sua sugestão. E hoje, no episódio de hoje, temos aqui, não são empresários, são empresários, mas são advogados do escritório MDFA Advogados. Eu agradeço a participação de vocês aqui. E quero apresentá-los, Marcos, Weber e meu marido. Ele está um pouco nervoso, mas já ele relaxa. Vai dar tudo certo. Trouxe eles aqui para a gente bater um bate-papo, porque eu vejo a importância dos advogados hoje nas pequenas empresas, nas médias empresas. Até eu trouxe uma afirmação aqui que eu vou ler, que é impossível atender o cliente sem ser um bom técnico. E é também impossível ser um bom técnico sem entender do negócio do cliente. Então, eu trouxe eles aqui porque eu acredito que o escritório de advocacia ele vem também para trazer prevenções para uma empresa. E é isso. Agradeço demais novamente vocês aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E pra gente, vamos otimizar, né? Vou direcionando o bate-papo para vocês. Então, eu queria pedir pro Marcos começar apresentando o MDFA Advogados. Vamos lá. Paula, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você. Obrigada. Vamos lá. A MDFA Advogados é fruto da união minha, do Alexandre e do Weber, que atribui o nome ao escritório, Marcos Diniz Faraco e Arruda, e é fruto de um outro escritório muito tradicional de Londrina, que existiu por 25 anos. A nossa advocacia ela é voltada para uma advocacia de precisão na área trabalhista, tributária, societária, na área de empresas familiares e famílias empresárias, assumindo uma participação muito forte no dia a dia das empresas, sejam elas de qualquer tamanho ou porte, e também da vida dos sócios. Então, importante. A gente atua também, por exemplo, em direito ambiental, a gente cuida de planejamento tributário, planejamento societário, elaboração de contratos complexos e contratos do dia a dia. Isso vai desde um contrato de locação, que é um dos atos da vida civil mais comum, corriqueiros, mais corriqueiro, mas também a gente cuida, por exemplo, de acordo pré-nupcial, por exemplo. Entendi. Vai em todas as áreas mesmo do indivíduo. Exatamente. Se ele tem uma empresa ou não, né? Ou não. Então, é como a gente cuida, de certa forma, da parte jurídica da vida das pessoas e das empresas. Legal. E vocês estão aqui em Londrina, né? Nossa sede é em Londrina. E há quanto tempo tem essa nova formação, né? Esse escritório novo, né? Que veio de um... Novo velho escritório. Novo velho escritório. Novo velho escritório. Nós temos 2 anos de fundação sob essa nova estrutura. Sim. Né? Inclusive, a gente completa 2 anos em setembro, né? Exatamente. Isso. A gente completa 2 anos em setembro, mas a gente brinca que a gente já nasceu maduro. Sim, né? Então, sim. Porque querendo ou não, são 22 anos de experiência na advocacia, quando somados junto dos nossos sócios, o Alexandre, a Bárbara e o Juan, essa experiência ela se potencializa, Paulo. Sim. Sobretudo pela diversidade de disciplinas que a gente atende e também por um propósito muito grande que a gente tem, que é de conectar essas disciplinas. Legal. O direito não é algo isolado, né? Ou isolado. As disciplinas, elas se comunicam. Sim. E os tempos atuais nos levam cada vez mais a atuar de forma coordenada, multidisciplinariamente e interdisciplinariamente. Eu acho isso importante, Marcos. Não se comunicam com coisas além do direito, muito além do direito. Muito além do direito. Economia, finanças... Psicologia. Em empresas familiares, isso é típico. Né? E é isso que eu estava falando ali no começo, né? O cliente, ele quer que o advogado, ele entenda de várias, né? De economia, de história, de cultura, para justamente ser um suporte em todas as áreas ali, né? Exatamente. A gente compreende muitas vezes a natureza da família que está por trás da empresa. Tem que ser psicólogo mesmo, né? Entender Psicólogo e às vezes apaixonado por literatura, né? Muita coisa que a gente lê. Machado de Assis. Aparece na mesa do escritório. De repente você tá vendo ali. Exatamente. Aparece na mesa do escritório. Legal. E são quantos, esse quadro de advogados, colaboradores, mais ou menos quantas pessoas tem hoje lá? Hoje, o nosso time de advogados são 22 advogados, mais o pessoal do administrativo, financeiro, o staff todo que dá apoio pro nosso time trabalhar. Ótimo, legal. Ô Weber, vou direcionar para você agora. Vamos lá.
Do ponto de vista legal, né? Quais cuidados e obrigações vocês acreditam que os empresários devem ter ao abrir uma empresa? Tá. Por quê? Por que eu trago essa pergunta, né? Vou direcionar as perguntas bastante aqui para eles, no sentido de eles darem aqui um suporte para as pessoas que estão assistindo aqui, os empresários que estão assistindo, terem ver do lado deles também a importância, né? Então, desses empresários terem o suporte de advogados. Vamos lá. Paula, essa pergunta é fantástica, né? Bom, vamos começar pelas obrigações pequenas legais. Assim. Então, alvará, licença ambiental, se for o caso, né? Bombeiro, qualquer coisa na prefeitura, inscrições da prefeitura, no estado, etc. A gente chama isso de direito regulatório. Então, esses são os cuidados prévios, né? Aonde que mora o X da questão? Contrato social, né? Entendi. Você está iniciando uma sociedade. É o início de um namoro, de um relacionamento, de um casamento? Sim. Coloque o nome que você quiser. Sim. E ali você tem uma oportunidade em que as partes estão no início. Tá todo mundo empolgado, quer que aquilo dê certo. Né? Então é fácil de negociar. E é ali que deve ser tratado como os períodos ruins É verdade. serão abordados, né? Com Eventuais certeza. períodos ruins, até uma ruptura. E acho que muitas vezes eles não querem nem... Não, mas isso não vai acontecer. Não, isso aí não vai acontecer. Não, mas muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele nem procura advogado. Ele pega um modelo da internet, ou o contador pega um modelo da internet, pum, taca na junta comercial e está constituída a empresa. Só que ali é a oportunidade que ele tem de prever tanta coisa, que lá na frente pode dar uma dor de cabeça gigantesca. Às vezes uma coisa pequena, uma cláusula ali que... Sim, principalmente saída de sócio. Entendi. Tá. Esse você vê como um... Nossa, todo santo dia é problema com isso. Entendi. Eu não sou obrigado a ser seu sócio, por exemplo. Né? Eu posso me retirar da sociedade. Tá, mas como é que eu me retiro? Entendi. Se eu não colocar isso no contrato social, a lei fala, olha, eu aviso a Paula que daqui 60 dias eu tô fora e depois, contados vezes 60, a Paula tem 90 dias para pagar minha participação. Ou seja, em tese, vai ter que pagar à vista, num curto período de tempo, essa participação, que vai ser arbitrada que talvez não está por um preparado juiz, ali. provavelmente, tá? Se não tiver nada escrito ali, é isso. Tá, E poderia ser acordado de outra forma, né? Em parcelas e tudo mais, entendi. Até o método de avaliação da empresa. Sim. Levando em consideração que tipo de empresa que você tem. É uma empresa de serviço? É uma indústria? O que é? São muitos e o prazo. detalhes, né? E até fazer saídas diferentes. Eu tô saindo porque eu tô sendo expulso, né? Eu atentei contra a sociedade, eu fiz alguma coisa ruim, né? Então você me paga menos. Entendi. Agora não, é uma saída amigável, eu faleci, meus herdeiros vão receber aquilo que era devido a mim. Então vamos fazer um negócio mais favorável, né? E independente do tamanho da empresa, independente da sociedade, é sempre importante. Independente do tamanho da empresa, e o problema acontece independente do tamanho Se da empresa. repete independentemente. Tendo sócio, o problema se repete numa empresa SA, de capital fechado, ou então numa limitada que está abrindo a porta aqui na Ayrton Senna. Eu sempre dou um exemplo. A gente sempre discute esse assunto no escritório, né? A maioria das pessoas entendem que contratar é um ato de liberdade. Eu costumo afirmar que contratar é renunciar à liberdade. Porque eu passo a me vincular com pessoas, com empresas, com objetos, que eu tenho que cumprir regras. E aí eu sempre cito uma entrevista do Abílio Diniz pro Vicente Falcone. Quando o Falcone pergunta para ele assim, mas Abílio, o que deu errado no caso Pão de Açúcar? Aí ele falou assim, eu estava muito otimista, eu estava muito entusiasmado e eu esqueci de lutar pelo contrato. Daí a importância do que o Weber disse. Sim. Né? Aí ele falou assim, ele ainda repete textualmente, ele fala assim, se você briga no contrato, né? Se você luta pelos seus direitos no contrato, ali, se der negócio, tá resolvido, você já sabe como vai resolver lá na frente. Se não der negócio, você sabe que você não vai ter problema. Entendi. Então, eu acho que essa é uma grande lição para nós advogados, mas é uma lição ainda maior para os nossos clientes. Para os empresários, para quem precisa contratar. Sim. E a gente contrata o dia a dia. Casamento é contrato. Isso. Casamento é contrato. Aí, amor, você vai ficar... Cadê nosso contrato aí? Eu não queria causar nenhum desconforto. Pois é, né? Vou rasgar esse contrato. Mas vamos lá, deixa eu mudar um pouco aqui. Então, maridinho, já que você começou a falar aí do nosso contrato, vamos lá. O que pode acontecer com uma empresa quando um dos sócios está endividado ou com o nome sujo? O que isso impacta na empresa? Quando o sócio... Bem,
primeiro ponto é que, hoje em dia, se você passa a dever para alguém, qual que é a ferramenta que a lei te traz? Você entra com um processo de execução e a lei coloca ali todas as formas que você tem para poder tirar o patrimônio da pessoa que está te devendo. Entendi. Né? Mas isso acontece, então, entre sócios? Não, chegando lá. Quando o sócio... aí, o que aconteceu? A legislação ela evoluiu muito nos últimos anos para valorizar aquelas pessoas que não têm dívida. Entendi. Tá? Então, o que acontece? Tanto na parte tributária, por exemplo, quando um sócio às vezes tem algum tipo de dívida, isso afeta na empresa à medida que essa empresa ela passa a não ter alguns benefícios que outras podem ter. Entendi. Um exemplo. Outro exemplo, restrições bancárias. Então, o banco ele vai fornecer uma linha de crédito para determinada empresa. Qual que é a primeira coisa que ele faz? Vai consultar se os sócios ou a empresa tem alguma dívida, né? Qual a capacidade de pagamento que ela tem? Eu não vou emprestar dinheiro para uma empresa cujo sócio está quebrado, né? Às vezes, em vários contratos, é normal que um dos sócios seja fiador, por exemplo. Sim. Então, se ele está com o nome sujo, também já vai ser excluído disso aí. Mas mesmo quando o sócio não assume a obrigação pessoal, como é o caso que o Weber colocou, que é aquela que ele já coloca o CPF dele para garantir aquela dívida, mesmo quando vai para a empresa, as instituições financeiras elas tendem a verificar qual o nível de... Porque no final das contas, né? Via de regra, as empresas são familiares e esse dinheiro vai, né? Ele vai acabar caindo no bolso dos sócios, né? Então, a empresa tem essa visão, as instituições bancárias têm essa visão, né? De que essa vida privada do sócio, ela impacta diretamente na saúde financeira da empresa. O sócio que, por exemplo, tem uma conta, as cotas bloqueadas, né? Então, se eu muitas vezes eu sou sócio de uma empresa, estou devendo para alguma pessoa, essas cotas da minha empresa podem ser bloqueadas e atrapalhar o dia a dia da empresa. Entendi. Então, eu e o Marcos, a gente é sócio em um negócio, passei a dever, penhora a cota na empresa, vai ofício para a Junta Comercial do Paraná e ali fica registrado que, de fato... essa empresa tem algum problema lá dentro. Sim. E todas as informações são públicas. E o que acaba acontecendo? Essas empresas acabam sendo, de certa forma, excluídas de negócios importantes que perde algumas oportunidades também. Que são franqueados só aqueles que têm uma vida financeira estável. Entendi. Né? Por exemplo, licitações. Por exemplo, créditos com taxas de juro melhores. Entendi. É uma questão que vem até da natureza do próprio compliance. Né? A regularidade financeira da entidade, a empresa, e dos seus sócios é um mecanismo para um melhor score dessa sociedade junto a bancos e até mesmo junto à contratação com entes públicos, por exemplo. Você falou de score, Marcos. Tem algumas empresas no escritório que são boas pagadoras e se preocupam demais com isso. Porque para a empresa girar, precisa de muito dinheiro. Não é pouco, muito dinheiro. Então, o que acontece? Qualquer variação no score, lá no Serasa, causa um impacto imenso para a empresa. Então, vira e mexe um fornecedor, por exemplo, emite um boleto que é indevido. Por quê? Porque está numa negociação ali, aí o cara... Não, é uma forma de pressionar. Aí... para o escritório inteiro, vamos fazer uma ação, pegar uma liminar. Para poder suspender o score. Porque dele fica se negativo fica ali 5 dias, 10 dias, aí fica complicado você voltar atrás e apagar o passado. E existe casos em que é possível você... É uma pergunta bem leiga. Ser sócio de uma empresa, de alguma forma, não estando no contrato social? Tem. Tem porque a sociedade... a formalidade da sociedade limitada, que é mais comum no país, ela exige que, de fato, o cara tenha uma participação, uma cota, ele esteja no contrato social. Só que é lícito você pactuar que você tem uma participação naquela empresa dentro de um contrato particular. Entendi. Né? É claro que isso traz inúmeras limitações, né? Desde gestão... até passando por banco, por tudo mais, você não consegue exercer essa figura de dono, né? Mas existe sim essa possibilidade, embora ela seja totalmente não recomendável, né? Até porque você não pode ter afetações contra terceiro, por exemplo, com relação a isso, né? Exatamente, isso aí que o Marcos colocou é importante, porque a partir do momento que você está no contrato na junta comercial, esse documento é público. Sim. E como ele é público, aí afeta os terceiros, né? Então, é a forma que os terceiros têm ciência de quem são os sócios da empresa. Isso aí. Paulo, só complementando um negocinho bem rápido. Com certeza. Né? Ainda voltando naquela questão inicial que eu comentei, né? Do contrato social. Então, a gente entendeu que o sócio endividado pode fazer mal à empresa.
Então, uma empresa bem planejada na questão do contrato social pode prever, por exemplo, caso haja... Vamos supor que a sociedade são nós três. Aqui. Caso haja penhora de cotas, né, que é esse bloqueio que o Chan comentou, a sociedade vai liquidar essas cotas. Que é isso? Pegar para elas e pagar o valor devido. Então, o sócio está virtualmente excluído, né, de maneira sumária. Não tem nem chance. Né? Ou, se penhorarem as cotas de alguém, os outros 2 sócios podem comprá-las, né? Entendi. A valor determinado. Então, é justamente para se livrar tudo desse... explicadinho no contrato, o que acontece, se acontece isso, se acontece isso. Divórcio. Olha lá. O tema tá ficando recorrente, eu tô ficando sem graça. Ô, gente, o que será que vai acontecer aqui hoje, depois desse podcast? Deixa eu falar um negócio que eu falei, você perguntou do sócio que não tá no contrato social, mas tem uma coisa importante que eu deixei de falar. Se a intenção dele não estar no contrato social é ruim, no sentido de colocar um pouco mais laranja... A minha pergunta é isso. Aí você tem um ilícito contratual. Tá? Aí, se uma pessoa leva isso pra justiça, o juiz ele arrasta todo mundo pra dívida. Então, eu digo... Isso é fraude. Isso é fraude. Aí é outro papo. A pergunta, eu pensei numa sociedade que, de fato, a pessoa tem a participação e isso não é pra prejudicar terceiro ou por qualquer razão, né? Mas se você faz isso aí pra prejudicar terceiro, aí é um ilícito contratual. Aí é perigoso, entendeu? E quando tem, assim, vocês 3 são sócios e um tem esse percentual quando é menor... Não exclui o risco dele estar endividado de todo mundo... É claro que você ter uma participação menor numa empresa é mais fácil resolver. Entendi. Especialmente se tiver regra, por exemplo, o Weber passou a dever, ele tem 1%, você chega e deposita 1% do Weber num processo e tira ele da empresa. Entendi. É mais fácil você criar soluções. Tá. Mas assim, afeta a vida se você ter 1% e dever, pode ser tão prejudicial para um banco quanto ter 99%. E sabe, Paula, esse ponto que o Alexandre falou, é que muitas vezes você não tem essa liberdade de depositar a parte desse sócio. Porque às vezes é seu pai. Entendi. Às vezes é seu irmão. Porque 97% das empresas brasileiras, elas são familiares. É tudo esse número? E isso se reflete também em um nível um pouco menor... Mas, mundialmente, a maioria das empresas são familiares. Mundialmente, isso é um fenômeno mundial. Especialmente nos países democráticos. Então, o que a gente se depara? Muitas vezes, você tem condição de eliminar um sócio, né? Com 1% fazendo o depósito, que foi a sugestão do Alexandre. No entanto, você arrasta isso para um problema familiar. Com certeza. Que fica, às vezes, é maior até, né? Então, às vezes é bem maior. Né? E eu ainda costumo dizer, qual família não tem alguém que tem problema financeiro? Com certeza. Né? Eu acho que isso é democrático também. Então, aproveitando aqui que nós estamos falando desses, né, de empresa, queria que cada um falasse... alguns conselhos, assim, que vocês dariam para quem está começando a empreender, né? Cada um cita um, por exemplo, assim. Pode ser no sentido legal ou, né, de experiência, de ver outras pessoas empreendendo, que deu errado. Procure um advogado. Vamos colocar piscando aqui. Você vai dar 2 conselhos, então. Eu gostei dessa ideia. Procure um advogado. Olha, pensando aqui rapidamente, Paula, eu penso que o primeiro cuidado... é com a parte do capital da empresa. Né? Juros muito altos. O Brasil é um país que experimentou estabilidade econômica de forma muito recente. A gente fala em estabilidade econômica e eu resumo estabilidade econômica aqui em não convivermos com a inflação alta de 1994 para cá. Isso, dentro da história do nosso país, é muito recente. Tanto é que o avanço da inflação nos últimos anos, né, por conta da pandemia e tudo mais, gerou uma incapacidade da população economicamente ativa a lidar com o efeito inflacionário. Né? Alta de preços de imóveis, de carros, de bens de consumo, de tudo. Né? Então, acho que, na minha visão, o primeiro cuidado é com o capital investido na empresa. Cuidado de onde capta o capital, cuidado com a contratação de juros, porque quem não tem dinheiro paga para ter. E os juros é a ferramenta para isso. Com certeza. A cobrança para quem não tem dinheiro. Fica só se preocupando com isso e mais nada, né? Isso. E reservar dinheiro para o capital de giro. Isso. Porque senão, muito capital de giro é oxigênio no fundo do mar. Exatamente. Sem ele, é o que move ali. Não tem vida. Hoje mesmo até uma amiga me procurou e falou assim...
sobra um dinheiro ali no final do mês. Eu devo pegar para mim o capital de giro? Eu falei, capital de giro? Esquece primeiro, esquece você. Né? Vista ali na sua empresa, que é esse o principal. E você, Weber? Olha, eu acho que eu vou nessa linha, mas a pessoa pensar na atividade, é que geralmente a gente tende a querer começar muito bem construído, com tudo bem modelado. Enfim, o meu conselho, resumindo essa maçaroca que tá na minha cabeça aqui, que eu não tô conseguindo me expressar, comece leve em ativos, né? Que eles falam de asset light. Colocando o mínimo possível, justamente para sobrar o capital de giro que vocês acabaram de falar. E devagar, aos poucos. Vai testando, sabe? Vamos tentativa e erro. Que vai toda naquela, na linha das startups. É menor, né? Exato. Você quebra. Quebrei. Mas era uma empresa que eu coloquei 10 mil reais. Vamos lá de novo? Não, eu quebrei, eu coloquei 10 milhões de reais. Mede a profundidade do rio com uma perna só. É verdade. Boa. Vamos lá. Além de contratar advogados, eu falei em tom de brincadeira, mas tem um fundo de verdade, que é se cercar de boas pessoas, é por isso de que bons estão profissionais. Aqui, que eu acho extremamente porque, importante. Quando a gente vai estruturar um negócio, qualquer negócio, você não faz sozinho. Você não faz sozinho. Exatamente. Você vai precisar pelo menos de alguma pessoa para você contratar um serviço para ele fazer determinada coisa. Nem que for um e-commerce que você está fazendo da sua casa, você vai precisar ter alguém. Sim. Então, assim, fora do campo jurídico, né? Mas eu acho que todo negócio você tem que se cercar de boas pessoas. Um bom contador, um bom advogado, se a empresa já tem um porte de pessoal, um bom RH, uma boa pessoa que faça gestão. E o time mesmo da empresa, né? Você tem que se cercar de pessoas boas e que tecnicamente são capazes, né? Porque as pessoas boas você treina, né? E faz, elas vão pra cima e levam a empresa junto. Inclusive, a Brenda, que eu já chamei aqui no podcast da Cuff, ela falou isso. Eu falei assim, do que você acha que deve o sucesso da sua empresa? Ela falou assim, são as pessoas que estão comigo, né? Os consultores, os contadores, toda a equipe. Ela falou assim, eu sou uma peça pequena. Todo o resto, então eu acredito. Parabéns pelo seu. Muito obrigado. Eu acho que só liberado. Não. Do podcast ou do contrato? Gente, não fala de contrato. Coisa chata. Só falando, mano, ainda nessa linha de pessoas também, que foi importante pra mim, pra gente também, eu acho. Um mentor. Se você conseguir achar alguém que você consiga trocar ideia com mais experiência que você. Isso faz parte de cercar de boas pessoas. Estudar, né? E falar, vem cá, você mentor é um cara muito importante. Nossa. Verdade. Gostei dessa, é verdade. Sim. Boas respostas. Obrigado. Marcos, agora vamos sair um pouco da empresa e vamos falar do indivíduo, tá? Quais são as possíveis consequências legais do não pagamento de dívidas e como que os indivíduos podem se proteger em casos de estarem endividados, no caso de endividamento? Bom, essa é a típica pergunta que me leva a usar um outro jargão. Eu gosto muito de usar alguns clichês, porque o clichê resume muita coisa. Eu acho que a gente tem que cavar o poço antes de ter sede. Isso significa dizer o seguinte: se alguém vai dever, ele já sente o cheiro que ele não vai conseguir pagar a conta. Entendi. Não adianta procurar depois, que às vezes o quadro já é irreversível. Ele já sabe como que ele é, né? Olha, vamos imaginar, né? Considerando que os negócios acabam nascendo do anseio de pessoas, geralmente isso tem cunho emocional. Sim. Né? E esses anseios, eles acabam negligenciando um bom planejamento financeiro, a elaboração de um bom orçamento, a contratação adequada de sócios, parceiros, fornecedores. Se você for começar do zero, né? Pensando num plano de negócios, efetivamente, é meio que cumprir os requisitos básicos. Então, as consequências do dever, né, de estar endividado, hoje, pelo menos eu tenho percebido na pessoa física, que é uma certa exclusão. É levar a pessoa à exclusão, por exemplo. Ela não pode fazer mais nada, né? Porque você está excluído do sistema financeiro. Então, vamos lá. Vamos supor, eu devo. Qual banco vai emprestar dinheiro para mim? Sim. Aí eu vou ter que recorrer para o plano B do empréstimo de dinheiro. Que geralmente são juros mais altos,
garantias comprometedoras de futuro. Sim, que são própria casa, tem muitas empresas que estão aí no mercado que emprestam dinheiro a juros altíssimos. Altíssimo. Isso. E você fica presa também a elas, não tem como nem negociar, porque muitas vezes é online. Então, assim, a consequência imediata, na minha visão, é que, primeiro, você perde energia direta na condução do seu negócio e da sua vida para você começar a remediar problema. Isso vai te levar ao esquecimento, ao abandono do sistema, né? O ostracismo. Então, você está fora do sistema bancário, as pessoas passam a olhar para você com dúvida, né? Mas será que você tem capacidade de pagamento? Será que eu posso pegar uma garantia sua? Porque será que ele já não tem dívida trabalhista que vai superar a minha garantia como credor normal, um credor típico de dinheiro comum? Então, na minha opinião, essas são as consequências. E lembre-se, quem deve é escravo. É a escravidão. A nova escravidão é dever. A nova escravidão é pagar juro. Isso sim é escravidão nos tempos atuais. É verdade, Marcos. É verdade. E nessa linha, né? Quem já pegou empréstimo em banco, a gente que vê muito também, o primeiro vem a X%, o segundo vem X mais 1, o terceiro vem X mais 2, e aquilo vai escalonando. Então, às vezes, indo na orientação do Alexandre, procure um advogado. Às vezes, quando você deve dentro do sistema bancário... Mais um clichê, né? É mais um clichê. Existem muitas condutas abusivas de instituições financeiras nesse sentido. Então, muitas vezes, cabe uma revisional bancária. Tá? A gente pega tudo que o cliente tem de dívida em banco, submete a um perito, um auditor contábil, né? Ele faz todo o cálculo daquilo que é permitido dentro da lei de cobrança de juros e, de repente, opa, você não deve tudo isso. Ou o banco te forçou, de alguma forma, a contratar esses empréstimos aqui, porque esse primeiro já era muito alto, né? Então, a gente, às vezes, consegue desconsiderar algumas coisas. Legal. É uma medida... Isso que você está falando, emendando aí na resposta, imagina que a dívida, tem uma dívida... Ele não deve só para um, ele deve para 1, 2, 3, 4, com certeza. 10, né? Então, você pega aquela pizza do endividamento e vai, né, vendo o perfil. E aí, muitas vezes a gente acaba... Vem um cliente nos procura e fala, ó, mesmo sabendo que ia acontecer, que era óbvio, todo mundo falou pra ele, e ele achou que ia dar certo e não deu. Aí ele chega e fala, vem cá, qual que é o perfil de endividamento? E aí, se cercar de pessoas boas pode propiciar que ele, de fato, se organize para tentar reerguer e não ficar marginalizado dos negócios, como acontece com o devedor que quebra. Ele fica marginalizado, ele não consegue fazer mais nada. Fica escravo, né, Ele Marcos? fica escravo. Então, assim, ele não pode comprar Nada. Não pode comprar nada. Não pode comprar um carro, pode fazer nada. Né? Não pode abrir uma conta em banco. Ele não pode abrir uma conta em banco. Então, ele não pode ter uma conta poupança na caixa. Daí então, começa a abrir em nome de outros, daí né, E o bem intencionado, o que ele pode olhar? Ele olha aquele perfil de endividamento e fala, peraí, eu vou ter que começar a pagar. E aí, qual eu pago primeiro? Né? Boa. Já vamos lá, já faço essa pergunta. Qual que eu vou pagar primeiro? Qual Qual que eu vou pagar pro seguro? Depende muito do perfil de endividamento, né? Normalmente, nós recomendamos, por exemplo, que pague aquelas dívidas que tem algum tipo de garantia, né? Então, eu tô para perder o imóvel da empresa. Não, isso não pode. Se você perder o imóvel da empresa, paga acabou. primeiro isso. Né? Então, vamos dar prioridade para aquela dívida que tem garantia. minha casa. Tô para perder minha casa. A gente já viu isso lá no escritório. Eu tô para perder minha casa. Então, cara, corra para fazer isso. Ou não. Mudando de figura. Eu preciso muito participar de uma licitação e eu tô devendo para a União. Cara, esquece o fulano, parcele essa dívida com a União, participe dessa licitação, aumente sua receita e se organize para pagar aquele cara que você estava devendo, né? E falando da pessoa física, Paulo, a gente teve recente uma lei do superendividamento, né? Isso. Então limita o potencial dos credores de irem em cima daqueles seus rendimentos, né? Deixa a pessoa viver, pelo menos, né? Sim. Mas teve a lei, parecia muito boa, daí veio o decreto que já restringiu aquilo, deixou meio complicado, mas, bom, tá aí, a gente não tá... É tudo na justiça, né? As leis chegam, demora até o judiciário entender, sentir a temperatura daquilo e ter uma consolidação do que aquela lei vai impactar mesmo. E a gente ainda não chegou nessa consolidação. Entendi. Mas é mais uma ferramenta que a pessoa superendividada consegue... A gente atende muita gente que vem com a ideia da lei do superendividamento, né, como uma solução. E o que o Weber disse é muito importante, porque quem interpretar uma lei, né? A lei, você pega a lei, lê a lei e fala, né? Estou amparado. Mas nem sempre é assim. Entendi. Por quê? Porque interpretar é construir o sentido daquela lei. E quem acaba fazendo isso, dentro da sociedade brasileira, pelo menos, é o Poder Judiciário.
Então, o que o Weber colocou também é muito relevante, porque até você levar isso para o Poder Judiciário e o Poder Judiciário interpretar, atribuir sentido para aquela lei, para aquela regra, leva algum tempo. De maneira previsível, então, um tempo ainda maior, né, Weber? Ainda maior. Entendi. Bem legal. E deixa eu mudar um pouco agora o foco, porque eu quero fazer várias perguntas aqui hoje para vocês. E agora eu queria falar do escritório de vocês, né? Um escritório como uma empresa, né? Uma empresa de serviços. E que forma, vou perguntar para o Weber, conhecer o negócio do cliente ajuda a definir a melhor forma de cobrar pelo serviço, inclusive de conduzir, né, todo o decorrer da negociação com eles e de conduzir também os trabalhos que vão ser feitos. Sim. Gostei muito da pergunta. Obrigado. Fez media training, ó. Por que meu marido não está levando a sério? Não, eu tô levando a sério. Vamos lá, é que é o meu jeito de levar a sério. Enfim. 5 anos em companhia aberta, é isso. Você sempre gosta que eu falo isso, né? Tem um ódio mortal quando eu falo isso. Enfim, voltando. O que é importante, né? Uma das maiores ferramentas de um advogado, eu acho que é a empatia. Então, você entender o negócio do cliente, não só ele, pessoa física, mas o negócio dele também, né? Então, basicamente todos os negócios estão sujeitos a algum tipo de sazonalidade, por exemplo. Então, existem períodos do ano que determinada empresa, indústria, vende mais. Ou se é um agronegócio. Um agronegócio. Né? Pô, tem safra e safrinha, né? Pelo menos aqui na nossa região. Então, pô, é isso. Tô cobrando de um produtor rural, ou de uma empresa de agronegócio. Pô, eu vou esperar a safra, vou esperar a safrinha, caso existam alguns pagamentos maiores, né? Ou senão, não, vão ser só 2 pagamentos anuais. Entendi. Um na safra, um pouco maior, e o menor na safrinha, né? E daí eu acho que a coisa mais importante para a gente é entender mesmo a sazonalidade dos negócios, né? Então, uma indústria de brinquedos. Você sabe que tem as datas no ano que são mais relevantes, que vende né? mais, Dia das Crianças, Natal, enfim. Né? Eu acho que é isso, entender o faturamento do lado de lá para fazer o faturamento do lado de cá. Até mesmo na hora de conduzir, né? Todo o trabalho que vocês vão fazer. Nesse período, provavelmente ele vai exigir mais da gente. Em contratos vai ter um período que, né? Isso, vai ser... também. Mas é engraçado, né? A gente precifica, como é que a gente faz? A gente precifica o nosso serviço. E daí, olhando, né? A gente teve um caso recente que acho que estavam nós 3 na sala. O Chan chegou e falou, não, mas essa pessoa era uma pessoa específica. Ela tem uma renda mensal garantida de X. Então, esse nosso preço tem que caber dentro dessa renda mensal dela. É verdade. Né? Legal. Então, o preço em si não vai mudar. Mas a forma de pagamento, com certeza absoluta, né? A questão de vai ter entrada, não vai ter entrada. Quantas parcelas vão fazer. Legal. Ao encontro dessa pergunta, tem a questão também de um serviço que a gente faz muito no escritório, que é a gestão de crise. Vamos falar disso, então. E a gestão de crise, muitas vezes não cabe o honorário da gestão dela, não cabe, porque ele já está vivendo uma crise profunda. Sim. Que nem quando chegam para mim, os endividados. Né? E como é que eu vou cobrar? Pode parcelar em 500 vezes, por favor? Então, começando daqui 500 meses. Daqui 500 meses a gente começa, né? Então, esse também é um ponto relevante, porque aí entra aquilo que você perguntou para o Alexandre. O que eu começo a pagar primeiro? Sim. Num momento de crise, ele vai ter que abrir mão de alguém para poder pagar quem ele está precisando naquele momento exato. E muitas vezes é o escritório de advocacia, muitas vezes é uma empresa de auditoria e revisão, muitas vezes é um consultor financeiro como o teu trabalho. Então, muitas vezes, ele vai ter que descontentar alguém para contentar alguém. Com certeza. Todas as vezes, né? Muitas vezes não. O cara que chega na gestão de crise, todas as vezes. A gestão vai de perder. crise é isso. Perder não, vai começar. Legal. Então agora eu vou perguntar pro meu marido a pergunta que eu mais quero saber para ver se ele está me enganando ou não. Como é a remuneração dos sócios numa empresa de serviços, né? Ali no escritório. Como que é a remuneração de vocês? Porque eu sei que é bem específica, né? Não precisa falar de valores, os seus milhões, mas... Vamos lá, vamos ver se tá batendo com a minha planilhinha lá em casa. Remunerar sócios de empresas de serviço é um desafio, né? Por quê? O serviço, qual que é a dificuldade, né? Primeiro que o serviço, às vezes, ele tem muita sazonalidade, né? Na advocacia, especialmente, né? A gente procura sempre manter dentro do escritório faturamentos regulares para pagar as contas. Sim, aquele cliente que paga sempre todo mês, né? Isso, que é aquele cliente que às vezes tem uma assessoria mensal ou então contratos
igual esse que o Weber citou, que custa um preço, mas que custa um preço, mas que por caber no orçamento acaba se estendendo por muitos meses, né? Então, são receitas recorrentes ali que ajudam a gente a pensar na remuneração. E a remuneração, de certa forma, ela espelha isso, né? A gente tem que estar preparado para uma remuneração fixa e outra variável. Entendi. Né? Então, dentro do escritório, todos os advogados têm uma remuneração fixa, né? Mensal. Sim. A cada 3 meses a gente faz distribuição de lucros. Tá. Né? Para todo mundo? Para todo mundo. E dentro dos meses tem as remunerações variáveis. Entendi. Que são de acordo com aqueles contratos ou casos que vão chegando e vão gerando receita para o escritório, né? Então, uma determinada ação naquele mês gerou uma receita. Bom, o que nós vamos fazer com essa receita, né? E aí você vai partilhar e vai distribuir isso aí de acordo com o envolvimento do advogado com o caso, né? Ah, legal. Sempre tá batendo com a minha trabalho. planilha. Sempre vinculado ao trabalho, né? Sempre vinculado ao trabalho. O serviço jurídico, ele tem uma particularidade que ele é, de certa forma, personalíssimo, que a gente fala, né? Então, é uma pessoa específica que está fazendo aquilo, ou um grupo específico que está fazendo aquilo, né? Não é como um serviço qualquer. Então, é importante para a pessoa sentir que aquele esforço que ela está colocando ali naquele negócio, de alguma forma vai ser remunerado especificamente. Sabe? Sentir parte do trabalho e da remuneração, até né? porque de cada projeto. Muitas vezes faz muito sentido isso, né? Dessa remuneração atingir todos, né? Porque a gente nunca sabe o que vem do cliente, né? Às vezes você está cuidando de uma parte, tributário, e de repente respinga em um civil, alguma coisa que vai demandar de um outro advogado da empresa, então ele precisa sentir. A gente, quando faz os números, lembra dos números lá do escritório, a gente faz essa divisão por área justamente para saber da onde que está vindo esse recurso, para poder justamente fazer a destinação compatível com a geração de receita, né? Sim. E muitas vezes o cliente acaba tendo... a receita acaba sendo até diluída entre todos os casos, entre todas as áreas do escritório, dependendo aí do tipo que tem, né? Uma coisa também que a pandemia só deu uma lição, deu uma surra, né? Em todo mundo, mas voltando naquele primeiro ponto que vocês dois falaram, né? De capital de giro. Então, e ter uma reserva financeira. Então, o escritório tem uma reserva financeira? Quando a gente for fazer o plano de remuneração, na nova velha sociedade, já pós-pandemia. A gente resolveu em 5 minutos. Porque a gente colocou um plano, e esse plano, justamente por estar um novo CNPJ, foi um cuidado que a gente tomou. Primeiro que o nosso fixo, ela lá embaixo. Lá embaixo, né? Porque era basicamente... quase pra gente ir treinando a forma de remuneração. Porque percentualmente... Vocês começaram devagar, né? Foram leves. Isso. E aí, tudo que a gente falou como orientação e conselho... vocês aplicaram. Nós aplicamos pra nós primeiro. Aí, a gente, desde sempre, fez um fundo de reserva. Sempre. E aí, esse fundo foi... Graças a Deus, a coisa foi andando. Mas em vez de gastar... Respinga em mim, vamos! Volta pra explicação, Alexandre. Desisti. Passou a minha vontade. Não, vocês começaram devagar, com o salário fixo. Por quê? Justamente para poder fazer caixa. Porque a gente não sabia quais iam ser os novos desafios que a gente tem pela frente. Ainda bem que foi conforme a gente esperava. Que essa nova configuração não teve nenhum trauma. Ou quase nada. Né? Foi bem tranquilo. Mas a gente estava muito preocupado. Deixa eu te interromper rapidinho. Como que vocês... reserva continua. Esse fundo de reserva de vocês, o que é... Ele é o quê? Quantos meses? 5% do faturamento bruto. 5%? Bruto. Todo mês faturou 10%, Mas 5%... E ele vai sempre aumentando? Vai sempre aumentando. Aí ele ficava antes no capital de giro, chegou num patamar que a gente achou legal, a gente colocou no investimento. E começou a fazer outro agora. Entendi. E Porque daí, de já vez em tem quando, capital de giro e já tem fundo de reserva. Ah, legal. Então já tá... O próprio, aí dessa reserva... Então precisa mesmo distribuir esse. Eu vou pensar. Apesar que quem manda nisso são os dois. Entendi. Eu gasto. Então, vamos lá. E daí também só uma curiosidade, né? Eu não sei se a gente nem chegou
chegou a bater o martelo sobre isso, mas a pandemia nos forçou a levar esse raciocínio, né? A gente precisa ter X meses de despesa fixa. Isso, essa era a pergunta da reserva. Isso, além de ser o 5% do faturamento, a meta dela era essa. Isso, aí quando chegou nesse patamar, falou, opa, não faz mais sentido deixar esse dinheiro numa conta corrente. Vamos pegar, aplicar em criptomoedas. Essa parte. Não, onde está aplicado? Em que tipo de... Poupança. Mentira. Gente, ô João, dá pra tirar o meu marido aqui do podcast, João? Poupança não tá bom? Não. Seguro. Não, CDB é 102% do CDI. Obrigada, Weber. De nada. Tá bom. Finalizamos a parte da remuneração? Não sei. Terminou? Finalizamos. Fecha com a tua conta? Não, precisa distribuir. Entendi. Weber, manda pra mim, pra Paulo, por favor. Vamos lá, gente. E qual característica? Porque assim, ó, não é pra ficar elogiando vocês, porque é escritório do meu marido aqui. Mas eu vejo mesmo que vocês construíram um bom relacionamento. Vocês têm um bom relacionamento com os clientes. Vocês são pessoas queridas, né? A gente tem aquela ideia de que advogado é sempre tudo muito chato, muito sério. Eu tenho. Eu acho que advogado é tudo muito chato, né, amor? Mas a maioria... Então, assim, e vocês constroem um bom relacionamento. Vocês têm um bom... Eu queria saber quais características pessoais vocês têm que vocês acreditam ser fundamental para manter esse bom relacionamento. Eu posso falar do meu marido? Já vou dizer. Então, que pessoa? Eu vou falar. Você tá pensando? Responda por mim, Ele é muito sincero com o cliente. Não é isso? É verdade. Ele é muito sincero. Ele fala, não vai dar certo, não vai fazer. Ele sempre, né? É isso, amor? A gente tem que ser sincero, mas também não pode ser alarmista, né? Então você tem que ter um cuidado, chegar pro cliente, vem cá. Olha, ele chega com uma ideia, às vezes, que não dá pra executar, mirabolante e tudo mais. Você fala, boa ideia, mas... já dá solução, né? Já tem que dar solução. Aí você vai tentando desconstruir aquela ideia. Ou então, se tem uma notícia ruim pra dar, essa dívida aí não tem que fazer, tudo mais. Ou então Aí você vai aos poucos, né? Mas você tem que falar. Porque não adianta você criar uma falsa expectativa, porque aquilo lá vai se voltar contra você lá na frente. Você que vai ter que lidar com aquilo. Não é nem isso. Você que vai ter que fazer o contrato. Mas não é nem o trabalho que isso vai gerar, o retrabalho. É a sua credibilidade. Sim. Então, ele foi lá no escritório, ele falou, eu vou me dar mal. Desculpa. Eu vou me dar mal. Então, assim, você não pode chegar pro cara e falar assim, vender ilusões. E falar, não, eu fui no advogado, tá tudo bem. Dá uma semana, a conta tá bloqueada. Entendi. O cara não vai querer te ver pintado de gera novo na falsas frente. expectativas, gera uma ansiedade no cliente terrível. Mas você acha que você tem também alguma outra característica que você pode se elogiar aí, vamos dizer assim? Não, eu acho que... Isso é muito sincero, né? E eu sou tão sincero, às vezes, assim, de um ponto de vista... O cliente me pergunta uma coisa que é uma área que eu não domino, eu falo, não sei. Vou consultar. E acho outra coisa legal que vocês todos devem ter, não sei. É falar, porque tem o advogadez, né? O advoguês. Isso é legal. Verdade. Eu acho A que linguagem. falar a linguagem. Eu acho que isso é muito... Porque o direito traz muitos termos, o jurídico traz muito... Desculpa te interromper, que semana passada eu tava em Curitiba, e aí eu tava no Uber, eu abri o WhatsApp, tinha um amigo meu, um amigo nosso pessoal, ele me mandou um print de uma comunicação de um advogado pra ele. Né? E aí, ele falou, cara, não entendi nada. Traduz aí. Isso é muito comum. Tava procedente, não sei o que, improcedente. Tem sentença que às vezes a gente tem que pegar e ler e escrever e pra gente entender, porque às vezes é uma relação complexa. E ele falou, cara, que eu ganhei ou perdi? Aí, ele não entendeu isso, gente. Aí o cara pegou, e de fato... Dava a entender que ele tinha ganho tudo, mas tinha uma parte que ele tinha sido condenado e ia me pagar honorários pra outra parte, que era reconvenção e tal. E aí, ele não se atentou a isso. Eu falei, eu vi a sentença e tal, eu acho, com todo jeito, eu acho que você tem que perguntar, porque eu acho que tem uma condenação pra você também. Entendi. E de fato tinha. Então essa linguagem é legal, você tem que falar, porque senão o cara ele vai pra casa e fala, ganhou ou perdi? Não sei, né? Não sei. Weber, o que você acha que é a sua característica? Paula, eu acho que eu vou repetir a empatia lá que eu falei de conhecer o negócio do cliente, é conhecer a pessoa também, né? Não tô falando de ficar amigo da pessoa nem nada, às vezes acontece, né? É mais recorrente do que o normal, inclusive, né? A gente tem clientes há tanto tempo... Mas é trazer pra perto, né? Uma proximidade. E daí eu me preocupo genuinamente com o negócio e a pessoa. Então, eu gosto de acompanhar notícias e etc. Então, eu vejo alguma coisa interessante que é relevante pra alguém. Legal. Segue a matéria do Valor que eu li hoje a respeito do seu negócio. Legal. Sabe? Então, eu acho que é isso. É ter interesse genuíno, né?
acho que é isso. Legal. Empatia e interesse genuíno. E você, Dr. Marcos? Olha, eu tô pensando aqui. Eu acredito que a parte da questão técnica, eu penso que uma das características é a ideia de que o cliente pode contar comigo. Entendi. Vou te ajudar a resolver o que for. Conta comigo. Se eu não souber fazer, eu vou indicar quem saiba. Né? É isso. Eu até tava passando um filme aqui na minha cabeça, porque a gente tem cliente na base do escritório, lá na nossa base de clientes, que estão com a gente desde a época que eu era estagiário, há 26 anos atrás, 27 anos atrás. E ele foi acompanhando a sua mudança. Exatamente. A minha, eu me lembro, a tua evolução, eu ia lá para buscar documento, levar documento. Sabe essas coisas meio de office boy mesmo? Que, né, e que é o começo de todo bom estagiário de direito. Exatamente. É isso. Eu acredito que a ideia de que ele pode contar comigo. Legal. Independentemente se for a minha especialidade ou não, o primeiro socorro talvez eu seja capaz de dar para ele. E se eu não conseguir, eu vou trazer alguém que possa. Legal. Aí, ó, fica a dica para quem está começando, né? Os estagiários aí na área, essas características. Estamos indo para o final, mas eu preciso perguntar das finanças pessoais. Meu marido, quem cuida do seu dinheiro? Então, nesse ponto aí eu vou me abster de responder. Sou eu que cuido. Não, mas eu queria passar um pouco... Eu acho que eu vou passar um pouco a bola para você, hein? De você começar a cuidar das finanças da casa. Não, já cuida, já não, o escritório já toma o meu tempo. Não, ele só... Sabe o que ele faz? Ele só dá bronca. Ele nem se envolve, mas ele vai dando as broncas. Ele fala assim, vamos pegar pra... Minha finança pessoal, quando eu era estagiário, eu falava muito com o Marcos sobre isso. Ele tinha acho que o Marcos, desde que ele tinha uns 6 anos, ele tinha toda a metodologia. Ele tinha já um investimento, um porquinho mais elaborado. Na Síria. Napoleão Hill. Então eu vou deixar o Marcos por último. Napoleão Hill alfabetizado com o Napoleão Hill, né? Vou deixar o Marcos por último, então. Weber, vamos lá. Então, assim, como foi... Você teve, assim, uma educação financeira na sua infância? Como que é a sua relação com o seu dinheiro hoje? Você guarda? Porque é diferente, assim, né? Quando a gente passa a ganhar o nosso próprio dinheiro, a gente muda todo aquilo que a gente até aprendeu, né? Como é que foi pra você? Paulo, eu nunca tive educação financeira na minha infância. Os gastos lá em casa sempre foram aleatórios, assim. Ninguém falando sobre isso, sem controle. Só vai pagando, só vai fazendo. Vamos ver onde dá. Enfim, não deu muito bem. Mas tá tudo resolvido. Enfim, procurei um advogado. Exatamente. Mas a minha vida, minha vida profissional foi de altos e baixos, até finalmente altos e baixos, mudando de cidade, inclusive. Então, enfim, ela se estabilizou aqui em Londrina a partir de 2015. Então, a partir de 2015, eu sempre tentei ter a minha reserva de emergência, montá-la e tal, e fazendo as minhas coisas. E tá lá. Já fui mais conservador? Não, agora eu tô conservador pra caralho. Já foi mais... Não, virou já. pai, né? Já foi mais consumista. Já. Mas você mesmo na sua fase consumista, você se preocupava em guardar? Ou não? Não, daí não. Entendi. Daí era... Quanto cabia quantas parcelas cabiam no que entrava no mês. Entendi. Então, a vida do solteiro também é terrível. Então, sei lá, era gasto demais. Entendi. Mas depois do casamento, né? Depois da mudança pra Londrina, tudo melhorou. Antes, nossa, eu adorava comprar ação e etc. Até porque eu tive dentro desse meio um tempo, né, Chá? Mas hoje não. Hoje é CDB e só, às vezes um índice. Acabou. Combinado. Marcos, vamos lá, vamos dar sua aula aqui de forma resumida. Pequenininho mas... lá na Síria. Mas vamos lá, como que... O senhor sempre conta que você tem umas histórias interessantes, assim, da sua relação com o dinheiro desde pequeno. Eu particularmente, eu cresci numa casa em que a minha mãe freava e controlava, e o meu pai, ele, embora não gastasse muito, mas ele não tinha controle. E criança... eu acredito que isso impacta todas as crianças, a incerteza sobre a parte financeira, ela deixa uma marca. Sim. É interessante. Com certeza isso. absoluta. Sim. Com certeza absoluta. E olha, eu vou falar aqui pra vocês, eu acho que desde da mais tenra idade, hein? Não, já foi motivo de terapia, já. Você vê como é que são as coisas. Tratei na terapia isso. E eu acredito que eu acabei desenvolvendo um mecanismo de defesa para isso.
que foram os meus controles que o Alexandre, ele brincou no início, mas é tudo verdade. Então, por exemplo, eu desde muito criança, eu poupo. Então eu ganhava presente de aniversário, às vezes era grana, você vai crescendo, sim. você já não ganha mais dinheiro. Você não quer mais saber. Ninguém nem sabe o que te dá, mas... Olha, agora tá muito fácil, só faz um Pix. Exatamente. Né? Então, mas na época, por sorte não existia o Pix, eu pegava o meu dinheiro que eu ganhava de aniversário e eu me lembro que eu fazia inglês no Fisk, na Pernambuco ali. Nossa. Aí eu subia numa casa de câmbio que tinha ali no centro e eu trocava tudo por dólar já. E nem era real na época. Olha isso. Nem era real. Então, por exemplo, eu me lembro, eu tinha 12 anos, por exemplo. Legal. Eu acho que eu juntei lá o dinheiro, e naquela época, imagina, o dinheiro brasileiro não valia nada. Então você juntava 30 mil alguma coisa e comprava $5, né? E eu ia lá, eu lembro que eu fiz, acho que a primeira compra que eu fiz foi $120, né? E a partir dali eu comecei a poupar e entender o que era valor. É porque daí gosta, né? Você fala, gente, eu consegui isso. Aí aquilo te motiva a ir cada vez mais. E você sabe, Paula, tem uma outra frase que eu gosto muito e uso sempre. No Brasil, até o passado é incerto. Então, você tem que se atrelar a ferramentas de segurança. Eu aprendi na época, com 12, 13 anos, que era o dólar. E aí eu sempre comprava um dólarzinho. Até hoje. E até hoje, por incrível que pareça, né? 30 e poucos anos se passaram e continua sendo a mesma coisa. Mas, vamos lá. Agora, qual é a minha metodologia? Primeiro, eu tenho fluxo de caixa das minhas finanças pessoais. Eu também tenho. Eu tenho planilha que eu anoto tudo. Sim. Eu tenho 3 cartões de crédito. Um para questões que envolvem o dia a dia, que já tem um dinheiro guardado, por exemplo, naquela conta para essa finalidade. Legal. Então, é quando eu vou tomar o meu vinho, é quando eu saio para jantar, é quando eu vou passear com a Marina, que é a minha filha. Então, tá ali, né? Um outro, que eu coloco as despesas mais altas, até porque eu recentemente montei uma casa e montar uma casa essa é uma forma de você dividir e saber que aquele cartão é daquela finalidade. Exato. Legal. É dinheiro legal assinado, isso. dinheiro carimbado, como eu costumo dizer. E sempre procurando fazer reserva. Eu não gasto tudo que tenho, ou melhor dizendo, tudo que eu ganho. Eu sigo uma regrinha meio básica, assim. Eu guardo 10%. Perfeito. Guardo outros 10% para viajar, para algumas coisas, para fazer passeios e etc. O restante eu pago conta, que é a realidade da vida, né? E vou tentando investir o que sobra. E aonde você guarda esse dinheiro? Bom, quando eu tenho disponibilidade financeira, eu procuro fazer alguma aplicação segura, porque eu não tenho... E aqui eu reconheço isso sem vergonha alguma. Eu não tenho cabeça. Sim. E talvez eu não tenho espírito. Mas se você pra não... renda variável. Mas exatamente isso. Não tem, se você Paula. não tem, não faça. Porque o que acontece hoje em dia é que todo mundo quer. E se você não tem tempo e disponibilidade... Você ouve não... as pessoas falando, você acha que é assim, né? eu vou investir em ações e não sei o quê. E aqui, confidenciando, eu já cometi esse erro. Se você não tem tempo, não... Eu deixei uma grana uma vez em ações de uma dessas de aço, uma siderúrgica. Enfim, quando eu vi, tinha metade. Eu falei, olha, é o seguinte, eu não trabalho igual um louco pra eu jogar dinheiro fora. Né? Ainda mais perder pra quem tem mais do que eu, que é o mercado. Legal. Portanto, eu vou para aquilo que é seguro, CDI, geralmente, o índice forte, deixo a grana lá e tá tudo certo. E eu, particularmente, eu gosto de comprar imóvel. Legal. E eu sou um cara de olhar mapa. Então, isso é uma outra característica minha. Então, quando eu penso em comprar um imóvel... Você investe naquilo que você tem o conhecimento, que é o que você gosta de fazer. Antes Perfeito. eu olho o mapa. Legal. E também não compro imóvel pronto para investir. Legal. Porque aí o lucro é da construtora. Sim, né? legal. O negócio é comprar área. Não, eu sei que você tem muita coisa para compartilhar, Marcos, mas eu já vou pro nosso final aqui. E eu quero assim, uma resposta, uma palavra, tá? De vocês. É a pergunta final. Eu queria saber assim, se vocês hoje não pudessem mais ser advogados, estão impedidos, foi caçada a OAB de vocês. Não fala isso, brincadeira. pelo amor de Deus. Não, brincadeira. Mas assim, se vocês não pudessem hoje, tá? Não é assim, se eu fosse criança e não fizesse direito. Não, hoje. Se vocês não pudessem mais ser advogados, o que vocês seriam? Começa aí, Marcos. Eu? Por favor. Xã, você então. Alexandre. Vamos lá, Eu ia ser assessor de consultora financeira.
Ia mesmo. Eu acho que eu ia mesmo trazer ele pra trabalhar comigo. Nossa. Não, mas juntando um pouco... Vocês querem também fazer parte dessa equipe? Eu ia tentar empreender alguma coisa assim de... Você ia empreender? Eu ia. É a forma que você... Mentira dele. Depois que Ele ia viver da minha renda, assistindo o jogo de futebol. Ficar Mas bonita, isso não é mau negócio. Imagina. Não, mas pra resposta ficar bonita, eu não ia fazer concurso público, eu nunca tive essa... Quer dizer, até quando você é mais novo, você pensa, será? Não sei o quê, né? Mas depois que você tá no dia a dia aí, você fala, cara, eu não nasci pra isso. Eu ia tentar montar algum negócio aí pra poder... Você virar empreendedor. E o Weber? Olha, passou pela minha cabeça fazer alguma outra graduação em alguma coisa e fazer uma vida a partir dali. Mas também não tem mais tanto tempo de sobra pra isso, né? Então claro que eu acho tem, sim. Não sei, eu acho que eu iria pro empreender. lado do chão, empreender. Ia caçar qualquer coisa que tivesse dando certo lá fora e ia vender, né? Porque até vender é replicar aqui. Não ia querer inventar a roda, não. Ia fazer uma coisa tipo, vamos lá. Marcos, você ia empreender com eles, Marcos? Eu acredito que eu tenho duas aptidões. Uma todo mundo fala que não dá dinheiro, que é ser professor. Eu acho que eu gostaria de ser professor. Sim. Porque eu já fui professor. Ah, legal. Mas hoje eu acredito que eu empreenderia Resumindo, empreender não. Eu trabalharia com vendas. Então, vendas, é isso. É vender. Desde que o mundo é mundo, se compra e se vende. Exatamente. Seja o trigo no deserto, o maná do deserto ou um Rolex em Genebra, na Suíça. Isso aí. Eu venderia e compraria. Ah, gente, adorei esse bate-papo. Alexandre levou muito a sério aqui. Brincadeira, ó, pra vocês verem. Vai cortar muito? Não vamos cortar nada, vamos deixar tudo aqui. Pra vocês verem como advogado nem sempre é muito sério, nem sempre é chato. Eles são legais. Mas agradeço demais a participação de vocês, pelo bate-papo. Obrigado. Pelos ensinamentos, tá bom? Eu que agradeço, Paulo. Valeu. Obrigada. Obrigadão, foi legal demais.